Tudo bem com vocês, pessoal do oitavo ano? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Sérgio e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esportes de rede e quadra dividida. Vamos embora? Mas antes da gente começar a realmente conversar, eu gostaria de fazer algumas perguntinhas. Quais são as principais características dos esportes que utilizam de rede ou quadra dividida? Aliás, como a dinâmica desses esportes se difere da dinâmica daqueles esportes que não utilizam de rede? Eu tenho certeza que você já deve ter imaginado alguns nomes de modalidades esportivas que utilizam aí de rede ou da quadra dividida. Mas assim, antes de nós citarmos alguma preferida, algum exemplo, enfim, vamos parar para pensar em algumas características comuns desses esportes? Por exemplo, geralmente nesses esportes existe a presença de duas equipes antagônicas, cada uma colocada aí no seu espaço. Também é comum o uso de uma rede, ou de uma fita, ou de uma corda, né, que tem a função de separar aí os espaços destinados às equipes. Também é comum nesses esportes o objetivo de arremessar a bola ou objeto, como por exemplo a peteca, para o outro lado do espaço adversário, tentando fazer também que essa bola ou que esse objeto não retorne. Também é comum nesses esportes o uso de partes do corpo e de objetos, por exemplo, como raquetes, né, para auxiliar na tarefa de tentar bloquear o ataque do adversário. Na maioria desses esportes é proibido qualquer tipo de contato com a rede. Em algumas dessas modalidades é permitido apenas que a bola, ou como por exemplo a peteca, apenas esses objetos toquem na rede. Agora que a gente já conhece algumas características comuns aos esportes de rede e quadra dividida, vamos conversar um pouquinho sobre duas modalidades. A gente vai falar um pouquinho sobre voleibol e também sobre futevôlei. O voleibol surgiu nos Estados Unidos por volta de 1895. Inicialmente foi desenvolvido como uma atividade que exigia a menor movimentação dos jogadores na quadra, uma prática alternativa ao basquete, que também estava em crescimento na época. Vamos falar agora um pouquinho sobre alguns fundamentos do vôlei? Vamos falar um pouquinho sobre saque, sobre toque e sobre manchete. No começo de cada partida, ou após a marcação de um ponto, o saque é o fundamento responsável por colocar a bola em jogo. Para realizá-lo, o jogador ou a jogadora deve se posicionar atrás da linha de fundo da quadra e, com apenas uma batida na bola, fazer com que ela atravesse o espaço aéreo em cima da rede, direcionando-a para a quadra adversária. Os tipos de saque mais conhecidos são o por cima, aquele em que se bate na bola com os dedos estendidos, e o saque por baixo, aquele em que batemos na bola com o pulso fechado. Ah, uma curiosidade, oficialmente o saque por baixo não existe mais, tá? Mas isso apenas em jogos oficiais. É claro que para nós aprendermos a modalidade faz parte inclusive do processo de aprendizagem, né? Sacar por baixo, tudo bem. Ah, lembrando que um bom saque é aquele que dificulta a recepção e a devolução da bola. Portanto, é interessante direcioná-lo para onde não existe jogadores da equipe adversária. Legal o saque, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre o toque. Por meio desse fundamento, por meio do toque, são produzidas as oportunidades de levantamentos, geralmente executados pelos levantadores. Esses jogadores, os levantadores, têm a função de preparar a bola para o atacante ou para os atacantes. Com o toque, quando a bola está acima da cabeça, também é possível utilizar desse fundamento para defender aí a sua quadra de ataques adversários. Ah, uma curiosidade, pessoal. As bolas oficiais geralmente têm duas diferentes cores de listras. Isso por quê? Para facilitar a visualização do árbitro, que fica atento a um detalhe. A bola, quando levantada no toque, não pode subir de maneira girando. Ela deve subir paradinha. Por isso aquele formato para visualizar se a bola subiu rodando ou se subiu paradinha. Quando ela sobe rodando, isso não pode, isso é falta, considerado dois toques ou duplo toque. Bom, como exemplo, vou trazer uma bola aqui, calma. Falando agora um pouquinho sobre a manchete, é um fundamento geralmente utilizado na defesa durante a partida. A manchete é melhor executada quando a bola se encontra em uma posição mais baixa. É com ela, é com a manchete, que os jogadores tentam controlar a bola após um ataque ou um saque do adversário e aí oferecer condições para um bom levantamento e também um bom ataque.
Para a realização da manchete, geralmente se flexiona um pouquinho os cotovelos, né? Uma mão é colocada acima da outra, os dedões se encontram aqui no meio e a bola vai bater exatamente no antebraço, na região do antebraço e não das mãos, tá certo? Pessoal, tá aparecendo aí na tela de vocês um QR Code. Através dele, vocês podem conhecer ainda mais sobre a modalidade do vôlei, conhecer um pouquinho sobre a estrutura da quadra, os posicionamentos de ataque e defesa e até o rodízio. Entrem lá. Ah, uma outra variação também de voleibol é o voleibol paralímpico, praticada de maneira sentada. Convido vocês a pesquisarem um pouquinho também sobre essa modalidade, que é bem legal. Bom, falando agora de uma outra modalidade que também é um esporte de rede, quadra dividida, a gente vai conversar um pouquinho sobre uma prática genuinamente brasileira, o futevôlei. Criado na década de 1960 na cidade do Rio de Janeiro, algumas versões contam que na época era proibido jogar bola, jogar futebol ou brincar com a bola nos pés livremente nas praias. E os praticantes dessas atividades, como forma de se adaptar a essa limitação, se deslocaram para uma quadra de vôlei de areia, dando origem então, é claro, apesar de estarem na quadra de vôlei de areia, jogavam com a bola de futebol, dando origem então ao futevôlei. Essa modalidade, o futevôlei, utiliza de algumas características do voleibol, como a própria disposição da quadra, e também da dinâmica do vôlei de praia. Além dessas características, também é utilizado do futebol alguns fundamentos, como o chute, o cabeceio, os passes de coxa, de peito ou de ombro. O futevôlei também apresenta as mesmas características de outros esportes coletivos de rede. Quero dizer, os jogadores têm que bater na bola utilizando diferentes partes do corpo. No caso do futevôlei não vale a mão, nem o braço ou o antebraço. E depois de acertar a bola, essa bola deve passar por cima da rede e acertar o solo do adversário. Vamos juntos observar e entender alguns fundamentos dessa modalidade? Bom, pessoal, vamos conhecer então alguns fundamentos do futevôlei. O saque é o fundamento que inicia o rally. Rally é o termo que se refere à disputa de ponto caracterizada pela sequência de ataques e contra-ataques até que uma equipe obtenha um ponto. Para realizá-lo, o atleta deve posicionar a bola na areia atrás da linha de fundo e chutá-la com um dos pés, fazendo com que a bola passe sobre a rede em direção ao campo adversário. O saque pode ser realizado de diferentes maneiras, levando em conta a interferência do vento e o adversário que deverá receber a bola. A parte do pé utilizada para o saque varia em função da opção escolhida, podendo ser utilizada a ponta do pé, as partes interna ou externa e ainda o tornozelo. Falando um pouquinho da recepção, a recepção é a ação de receber a bola que foi sacada pela equipe adversária. Ela pode ser realizada com diferentes partes do corpo, como cabeça, ombros, peito, coxas e pés. Uma boa recepção deve deixar a bola em condições para o parceiro da dupla realizar a próxima ação no rally. A considerada mais eficaz é a recepção com o peito, pois é a que permite um maior contato com a bola. Falando um pouquinho do segundo toque, no segundo toque, o atleta poderá realizar as seguintes ações: passar a bola para a quadra adversária ou levantá-la para o ataque do seu parceiro de dupla. No caso do levantamento, deve ser realizado o mais alto possível e próximo à rede. Esse fundamento pode ser realizado com os pés, as coxas, a cabeça e os ombros, sendo também o mais eficiente o toque de peito. Falando um pouquinho do ataque. Esse fundamento tem como objetivo impedir que a equipe adversária alcance a bola, deixando-a tocar sua quadra. Assim como os demais, pode ser realizado com os pés, as coxas, os ombros, o peito e a cabeça, considerando o mais eficaz. O tipo de ataque utilizado depende da observação do posicionamento defensivo da equipe adversária, bem como da condição da bola levantada pelo parceiro de ajuda. Os ataques podem ser curtos, quando a bola é colocada próxima à rede; longos, quando a bola é colocada no fundo da quadra; diagonais, quando a bola cruza a quadra adversária; paralelos, quando a bola é colocada paralelamente às linhas laterais da quadra adversária; com força, quando a bola é golpeada pela cabeça do atacante e ganha velocidade. Falando um pouquinho da defesa.
Esse fundamento tem como objetivo impedir que o ataque da equipe adversária seja eficaz. Para uma boa defesa, é necessário considerar diversos fatores: o posicionamento da dupla em campo, a observação da jogada executada pela equipe adversária, a preparação física e técnica que permite uma boa movimentação e execução do fundamento. Vamos conhecer também algumas regras muito importantes para que a gente entenda o futevôlei. Vamos entender então algumas regras básicas do futevôlei. Cada equipe é formada por 2 jogadores. O campo deve medir 18 metros por 9 metros e ser dividido ao meio por uma rede. A rede deve estar a 2,20 metros de altura para os homens e a 2 metros de altura para as mulheres. Para vencer uma partida, é preciso ganhar 2 sets. Para vencer um set, a equipe deve completar 18 pontos. Caso as equipes empatem em 17 pontos, o jogo deve prosseguir até que uma diferença de 2 pontos seja atingida. No caso de empate de sets em 1-1, para vencer o terceiro e decisivo set, chamado de tie-break, a equipe precisa marcar 15 pontos com uma vantagem mínima de 2 pontos, não havendo limites de ponto. Cada equipe pode dar no máximo 3 toques alternados para passar a bola por cima da rede em direção à quadra adversária. A bola pode ser rebatida com qualquer parte do corpo, com exceção dos braços, antebraços e mãos. O saque é realizado na zona de saque, atrás da linha de fundo. O jogador pode fazer um monte de areia no chão para facilitar a execução do saque. Legal esse nosso bate-papo sobre esportes de rede e quadra dividida, né? Espero que vocês tenham gostado aí de saber um pouquinho mais sobre o futevôlei e o voleibol. Aliás, vocês sabiam que o nosso país, o Brasil, é uma potência mundial de voleibol? Bom, convido vocês então a irem ao nosso vídeo de atividade para saberem um pouquinho mais sobre essa história. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal do oitavo. Um abraço!